Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês qual que é a operação que você pode ofertar para o seu cliente, você que trabalha aí com corporate banking, um relacionamento com empresas, qual que é a operação que você pode ofertar que você vai não só melhorar o ciclo financeiro do seu cliente, como também melhorar o relacionamento dele com os fornecedores deles, tá? E também ganhar dinheiro nessa operação. Antes de começar aqui, se curte os conteúdos que estarão no canal, ativa as notificações, segue aí o canal, curte esse vídeo, deixa um comentário para te seguir entregando conteúdo bacana para vocês, tá? Então, que operação que é esta? Operação risco sacado ou antecipação a fornecedores. Então, uma operação que é bem bacana, tá? Dependendo do tipo de empresa está atendendo, pode fazer bastante sentido. Qual que é o cenário que normalmente faz sentido você olhar essa operação? Tá? Normalmente uma empresa com um porte minimamente relevante, que tenha um risco de crédito, de certa forma, controlado e que tem uma base de fornecedores que normalmente é menor do que essa empresa e tem um risco de crédito pior do que essa empresa que está atendendo, tá? O seu cliente. Então, esse é o melhor cenário, tá? Porque aí tudo se encaixa aqui nessa operação, que é você ofertar justamente um benefício para o seu cliente e, consequentemente, o seu cliente pode ofertar um benefício lá para o fornecedor dele. Isso vai trazer um efeito positivo para todo mundo e você, com certeza, vai fidelizar o seu cliente ao ofertar esse tipo de operação. E aqui é o ponto que eu sempre falo, né? Pô, você pega um cara lá, trabalha aí com um corporate bank e tudo mais, aí os caras, não, Ricardo, sou comercial, tudo mais, cara, assim, tem que ter um mínimo de conhecimento técnico para conseguir entender esse tipo de coisa, pô, saber olhar um setor para entender cadeia de valor desse setor, quem está no elo forte, elo fraco, quem são os players, estrutura dos players. Eu vou explicar aqui a operação passo a passo como ela é feita, tá? Saber olhar para um balanço e ver, pô, tô vendo aqui nesse balanço, só olhando para a estrutura de giro aqui, cara, dá para se financiar mais com o fornecedor, saber olhar para concorrente, pô, o concorrente está fazendo, você não. É o tipo de coisa que tem que saber dialogar em alto nível para conseguir crescer, se diferenciar como profissional do mercado. E aí vai pesquisar lá qual que é a certificação, qual que é o MBA que vai ensinar você a fazer isso aí. Do ponto que eu bato aqui bastante na tecla aqui. Focar em conhecimento prático. Esse aqui é um exemplo aqui de conhecimento prático extremamente relevante para você utilizar no seu dia a dia, tá? Então vamos explicar aqui que é a operação aqui de risco sacado ou antecipação aos fornecedores. Pedi para colocarem aqui a imagem que mostra o fluxo. Vou tentar explicar esse fluxo da melhor forma. Então o fluxograma é basicamente o seguinte: o comprador, tá, que é o sacado, basicamente seria o seu cliente, e você tem o fornecedor do seu cliente, que seria o cedente aqui da fatura, que eu acho que fica até melhor de entender, trazer um exemplo prático, tá? Vamos supor que o seu cliente direto é um calçadista. Então o calçadista seria aqui o sacado. E vamos supor que o fornecedor dele, por exemplo, de couro, é o cedente aqui, é o cara que fornece o couro, é um playerzinho menor lá do que o calçadista. Vamos supor que o calçadista compra o couro, paga em 90 dias e ele quer aumentar esse prazo. Chega para o seu cliente, tá, para o calçadista e fala, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma operação aqui de risco sacado, certo? A gente vai aumentar o seu prazo médio de pagamento com seus fornecedores, tá? Isso automaticamente vai melhorar a sua gestão de capital de giro, porque você vai se financiar com o seu fornecedor. Ah, mas o fornecedor não vai querer, pô, vou esgoelar ele, pô, ele já é pequenininho, ele já não tem muita liquidez. Se eu forçar ele receber só em, sei lá, 6 meses, pô, eu vou matar ele. Não, calma. A operação funciona da seguinte forma: você negocia com ele, fala, ó, fornecedor, seguinte, vamos mudar aqui a estrutura de pagamento, eu vou te pagar em 180 dias, só qual que é o ponto? Você vai ter a possibilidade de antecipar esse pagamento junto a uma instituição financeira aí X, Y, e aí no caso entra você, certo? E aí você consegue antecipar com um custo até mais atrativo do que seria se você fosse financiar diretamente com essa instituição financeira. Por que isso acontece? Porque nessa operação o risco de crédito que a instituição financeira está correndo é o risco de performance do pagamento da fatura. E o risco é o calçadista pagar a fatura dele e não qualquer risco de crédito com relação ao fornecedor, que é menor, que ele é mais insolvente, certo? Então aí já começa o primeiro benefício da operação, que é o quê? Pô, você entrega para o seu cliente um benefício para ele entregar para o fornecedor dele. Falar, ó, fornecedor, é o seguinte, a fatura aqui ela vai vencer em 6 meses, mas estou te dando aqui a alternativa, cara, você pode antecipar esse negócio com um custo mais atrativo do que seria se você fosse financiar diretamente com uma instituição financeira, tá? Então, pô, muitas vezes o cara vai, show de bola, fechou, vamos fazer. E aí o fluxograma funciona da seguinte forma: você tem aqui o cedente, que é o fornecedor, mandando, enfim, tem a fatura de pagamento, ó, calçadista, paga aí o couro que eu comprei, e aí, só que em vez do cara fazer o pagamento de volta aqui para o fornecedor dele, ele vai pagar para a instituição financeira que está correndo esse risco. E
o cara já antecipou aqui o negócio, ó, já antecipou a grana com a instituição financeira. Então, basicamente o quê? Você tem ali a fatura que vai ser paga pelo calçadista, que ele vai pagar, ao invés de pagar para o fornecedor, vai pagar direto lá para a instituição financeira, e o fornecedor tem a opção de antecipar esse negócio com a instituição financeira que está fazendo a operação, certo? A um custo mais atrativo do que seria se ele fosse financiar diretamente. Então, quais são os principais benefícios que eu vejo nessa operação? Tá? O primeiro, você melhorar o ciclo financeiro do seu cliente. Tá? Então, um negócio que dificilmente um cliente não vai querer isso, vou querer me financiar mais aqui com o meu fornecedor. A alternativa que poderia não fazer sentido aqui, essa operação é o quê? Ele consegue um desconto porrada pagando antecipado. Essa pode ser a situação que talvez não faça tanto sentido essa operação, mas muitas vezes, nesse cenário que eu falei, que ele é maior e o fornecedor é menorzinho, mais fraquinho, essa operação normalmente faz sentido você fazer. O segundo ponto é você ofertar até uma visão de, quase uma consultoria para o cara. Ó, deixa eu te ajudar aqui a você melhorar o relacionamento com seus fornecedores. Dependendo do business, tá? É um negócio extremamente relevante você ter ali um relacionamento bacana com os fornecedores e tudo mais. Então isso é uma alternativa que você oferta. E muitas vezes, principalmente nesse cenário que eu trouxe aqui de estrutura de relacionamento, o cara lá, o fornecedor, nunca nem ouviu falar que existe tal possibilidade. É uma alternativa bacana que dá para você entregar. E com certeza é um negócio que parece que vai além só da operação ali de, não, fazer um empréstimo aqui, não. Você está entregando um negócio que vai melhorar o relacionamento do cara com os fornecedores. Então isso aí pode ter certeza que é o tipo de coisa que fideliza uma base de clientes, tá? Então, acho que nesse sentido também é um negócio porrada. Porque, de novo, o risco de crédito da operação para a instituição financeira que está fazendo é o risco de performance de pagamento, do caso aqui no meu exemplo, do calçadista, e não do cara que vende o couro. Logo, para a instituição financeira é mais segura a operação. Pro cara que está fazendo a operação, para o seu cliente, ele vai melhorar o ciclo financeiro dele. E pro fornecedor, ele tem uma alternativa de financiamento a baixo custo, do que, enfim, menor do que seria se ele fosse fazer essa operação diretamente. Beleza, pessoal? Isso é o que eu queria trazer aqui para vocês. Se curtiram, não esquece de curtir esse vídeo, deixa um comentário aí, segue o canal para a gente ter um incentivo aqui de seguir entregando conteúdo bacana, beleza? Tamo junto, abraço, até a próxima.